A gente está falando sobre a Igreja de Deus e acho que a gente está vivendo dias assim em que religião e política são coisas muito terríveis da gente discutir, mas a gente pegou a carta de Efésios que fala sobre como a Igreja de Deus é, ou como ela deveria ser, ou do que ela se trata. E isso está acima de como uma instituição pode se tornar, porque como instituição humana, a gente sempre vai ver fragilidades em qualquer instituição. Mas o que é a Igreja de Deus? Então, a gente veio pensando disso, e agora nós estamos aí abeirando o capítulo 5 e o 6. Mas eu vou dar a missão para vocês aí, para a gente fechar a carta. Efésios 5, de 15 a 20, vai ser projetado para vocês aí, para que vocês possam acompanhar. Se você trouxe a sua Bíblia, faz bem, faça as suas anotações na sua Bíblia, no seu... A gente está olhando aí para iluminar um pouco mais para vocês também, mas se você está com o seu aplicativo também, você pode acompanhar. Efésios 5, de 15 a 20. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou meio poético essa parte de Paulo, mas ele está falando de um assunto muito importante para nós, que é a presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Então, eu queria convidar você para pensar comigo sobre ser pleno do Espírito Santo, que é o que o texto diz, pleno do Espírito Santo. Como é que eu posso viver uma vida plena do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu queria pensar com vocês sobre como a vida se reveste de vida. Tá? Eu e você, a gente pode chamar que a gente tem vida, mas o nosso Criador é a verdadeira vida, e é Ele que nos reveste de vida. Tá? Então, como é que Deus reveste a vida nossa com a vida dEle? Como é que o texto diz que isso acontece? Em primeiro lugar, Deus concede para a gente oportunidades. Quando você vai ficando velho, você fica pensando se você não tinha que ter entrado numa outra porta. Se de repente você não vacilou. Você recebeu um convite na faculdade para alguém te mentorear e você falou, será que eu vou ganhar a vida, me sustentar, ou eu vou aceitar o convite? Nossa, será que eu devia ter namorado com fulano? Né? Você vai ficando velho, pensando muitas coisas. Será que eu devia ter trabalhado mais? Será que eu tinha que ter trabalhado menos? Será que meu filho tinha que ter ido para a escola com a idade que ele foi? A gente começa a pensar, fica numa loucura de pensar que portas a gente deveria ter usado ou não. Algumas oportunidades, elas são únicas. Tá? Por exemplo, o nascer do sol de hoje. Se você não viu hoje, já foi. Né? O pôr do sol de hoje. Se você não viu hoje, algumas oportunidades da vida são únicas. Deus está revestindo a vida, a nossa vida, com vida, constantemente. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas sobre o que o texto diz, e você vai me ajudar aí, né? Versículo 16 é que diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, diz o texto. Né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que quem te dá a oportunidade é Deus. Para você ter uma oportunidade, você tem que estar vivo. Se você não estiver vivo, zero oportunidade. Quando a gente é jovem, a gente empresta saúde, a gente fala que pode fazer qualquer coisa, mas a verdade é que a gente só vai fazer qualquer coisa se Deus nos conceder essa oportunidade. Então, você que vai acompanhar isso aí na internet, saiba que as oportunidades, elas são concedidas por Deus, mas você precisa ver essas oportunidades.
Se você não vê a oportunidade, como é que você vai entrar? Né? Às vezes surge uma oportunidade, mas você não é capaz de ver. Eu estava conversando com a Marta esses dias, a gente falando das lutas, das dificuldades da vida, e eu estou chegando a uma conclusão maluca, que a gente não consegue ver o horizonte se a gente não escalar a montanha primeiro. No vale a gente não vê. Então, às vezes, a gente está num vale tão escuro, e a gente quer ver as oportunidades, mas a gente não consegue, porque a gente vai ter que ter uma jornada. Infelizmente, ou felizmente, algumas oportunidades a gente só consegue ver quando a nossa vida toma uma outra proporção, sabe? De densidade, de andar com Deus, de pensar a vida de uma forma mais sábia, como o texto diz, sabe? Oportunidades precisam ser aceitas. E, você aceitar uma oportunidade de verdade, as pessoas hoje não estão vendo a oportunidade mais como antigamente outras gerações viam, né? O emprego era muito difícil, ainda é difícil hoje, mas é interessante que as pessoas elas estão pensando a vida hoje de uma forma diferente, e não é pior nem melhor. As pessoas estão pensando trabalho, lazer, família, de uma forma diferente. Antigamente, o trabalho era uma oportunidade difícil de garimpar. Em alguns períodos das décadas anteriores, era muito difícil conseguir um trabalho. Então, quando um cara dizia sim para o trabalho, dizia, gente, eu consegui um trabalho. Hoje isso parece uma coisa meio banal, você falar isso. Mas antigamente era muito. Né? Algumas pessoas faziam uma carreira, né, numa empresa. Era muito comum isso acontecer. Mas, por isso, naquela época, quando um cara recebia uma proposta, passava por diversas entrevistas, na maioria das vezes presenciais, né? Punha roupa de entrevista, cara de entrevista, ia para a entrevista e ele precisava dizer sim. E aí tinha a fase do terror também, você vai ter que assumir isso, e o cara, sim. Para você aceitar as oportunidades que a vida vai lhe conceder, que o próprio Deus, você vai ter que dizer sim. Isso exige fé, exige coragem, exige medo, porque se você está vendo as coisas com clareza, dá medo, mas o medo está te ajudando. O medo está a seu favor. Você precisa dizer sim. E você precisa aproveitar a oportunidade. Porque você pode dizer sim, mas ficar assim com aquela cara, né, de espantalho, né? Visual de espantalho. Você aceitou a oportunidade, mas você não aproveitou a oportunidade. E isso é uma coisa muito louca que Deus concede. Como que Deus reveste a vida de vida? Muita gente tem oportunidades, mas não consegue usufruir dessa oportunidade. Ele vive infeliz, vive triste, vive trabalhando que nem um louco, e ele não consegue usufruir da oportunidade que Deus deu. Então, se você quer entender que as oportunidades Deus concede, e que Ele reveste a vida com vida, então saiba que as oportunidades vêm dele, mas que você vai poder escolher. E as suas escolhas vão determinar a sua jornada. Em segundo lugar, a vida se reveste de vida porque Deus concede uma nova vida. Mas para Ele conceder uma nova vida para você, você precisa lutar contra uma coisa que é a insensatez. Todos nós vacilamos. Não existe ninguém que não vacile. Todos nós vacilamos. E quando eu comecei hoje, fiz a primeira oração, um dos vacilos que a gente dá é o orgulho, né? Gosto de uma crônica da Clarice Lispector, que estava falando que, como escritora, quando você se aproxima de um objeto muito vaidoso, você não consegue descrever o objeto, que é o teu fim tão necessário como escritor. Então, quando você se aproxima de algo com muito orgulho, né? Que o pessoal chama no futebol do salto alto, qualquer coisa, não tem como, tá? Uma das coisas que nos atrapalha, que nos torna insensatos, é a gente olhar para nós mesmos. A pandemia, ela inevitavelmente trabalhou com a clausura, e com a clausura as pessoas ficaram mais fechadas. Hoje, um jovem passa muito mais tempo em casa do que jamais passou. Esses 2 anos de presídio na residência fez com que as pessoas ficassem mais caseiras, as baladas terminam antes. Essas informações eu tenho recebido de fontes seguras, viu? Então,
Está tudo mudado um pouco. E as pessoas estão ficando mais elas mesmas. E a família delas. Isso não ajuda você a ser sábio. Olhar para a sua ideia e a ideia da sua família não vai tornar você uma pessoa de cabeça aberta, nem um sábio. Tá? Então, eu falei sobre o individualismo. É uma coisa do nosso tempo agora. A segunda coisa é a nossa vaidade humana, que nunca cessa. Ela nos torna insensatos. Às vezes, se a gente baixasse a cabeça um pouquinho, dobrasse a cabeça, se humilhasse diante da vida, a gente veria outras oportunidades, mas nós é nós. Então, a pessoa continua vivendo a sua vida como ela quer. E outra coisa que surgiu como um movimento fortíssimo nos nossos dias, ódio contra as diferenças. Estamos vivendo hoje um ódio contra quem é diferente. Isso não vai tornar você sábio. Nunca. O ódio, ele cega. Se você é diferente, você vai ser um diferente cego. Pode ser ódio político, religioso, ódio sexual, né? Todas essas coisas que a gente está falando nesse tempo, sabe? Agora, a sociedade está recoberta por um ódio, a gente falou disso, Efésios tratou disso sobre violência, que é uma decorrência do ódio. Tudo isso vai tornar você uma pessoa cega, não só para as oportunidades, mas para a própria nova vida que Deus tem para você. Diz o texto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Sabe, a insensatez ela pode ser um estilo de vida, quando você vive apaixonadamente. Eu gosto de viver apaixonadamente, mas viver apaixonadamente gera riscos. Sua emoção está em alta e a sua razão está em baixa. Sabe, quando a gente é jovem, e alguns de vocês que estão me ouvindo, podem se considerar nessa faixa agora, ou não, né? O jovem, ele vive movido por paixões. Uma paixão, a Bíblia chama isso das paixões da mocidade. Acabou uma paixão, surge outra, para substituir aquela paixão. Quando a gente é movido por paixões, a gente pode ser muito impulsivo nas nossas escolhas e decisões. E a vida não vai se revestir de vida, porque a gente deu as costas para ela numa determinada opção. Posicionamentos errados. Sabe, se posiciona e diz, eu penso isso. Né? Hoje eu fico olhando, se você ouvir o nível de discursos que a internet está te fornecendo hoje, de gente falando com uma gravidade, sabe, parece que nós temos muitos especialistas, mas de verdade tem muita gente cheios de certeza e vazios de conhecimento. Isso é muito ruim para nós. Se você adotar a insensatez como estilo de vida, você vai atropelar a vida, sem vê-la. E não vai ter oportunidade de receber essa graça que é a vida que Deus dá. A outra coisa que faz você um insensato é você fazer escolhas impensadas e sustentá-las na sua ignorância. Aquilo foi impensado, mas você sustenta aquela escolha impensada porque você não quer ouvir os outros, você não aceita ouvir os outros. Né? Durante muito tempo, eu posso contar isso para vocês como um conselheiro. Na maioria das vezes que eu sou procurado por uma pessoa, ela não quer ouvir absolutamente nada do que ela vem me perguntar. E é por isso que eu não digo nada. Já estou antecipando, se você quiser conversar comigo, pedir um conselho, eu geralmente não dou conselhos. Tá? Mas eu escuto. E muitas vezes a pessoa quer de verdade me contar o que ela já decidiu, para eu dar um carimbo. Né? Eu não tenho esse carimbo com esse potencial todo para transformar qualquer ideia ruim, ideia boa em ruim. Eu não posso fazer isso. É uma escolha da pessoa. Mas muitas vezes, quando as pessoas tomam decisões impensadas, elas não querem ouvir os outros. Tá? Elas falam, né? Tampa o ouvido e ladeira abaixo. Não ouvem a Deus, não querem saber o que Deus pensa. E eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Lamento dizer, mas é verdade. E não querem ouvir sua família. E eu queria dizer uma coisa maluca. Deus abençoa você pela sua família, por pior que seja a sua família. É verdade.
Tem famílias que são um terror. Mas Deus resolveu abençoar você. E Ele ainda pode usar uma família maluca para dizer algumas coisas boas para você. Sim. Mas quando você não ouve ninguém e toma decisões impensadas, você vive como um insensato. E você começa a reclamar de Deus. Você começa a frequentar a igreja bastante e começa a reclamar: Deus, o Senhor não me abençoa. Mas é impossível abençoar alguém que não é capaz de ouvir. Hoje nós estamos vivendo um ambiente de desagregamento familiar. As pessoas estão soltas, perdidas, há um conflito familiar gigantesco. E não estou falando por causa dos divórcios, não estou falando... Há um desagregamento familiar muito grande, muito grande. Os papéis familiares, essas coisas estão todas confusas. A sociedade se perdeu nisso tudo. E alguns acreditam de que o papel do pai e da mãe não existem mais. O irmão, o amigo, e elas estão sós, seguindo avante, lutando contra a própria vida. A Bíblia diz, em Provérbios 18, 1, que o insensato, busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. Tá? O solitário busca os seus próprios interesses e faz uma revolução contra a sabedoria. Quando se pensa só em você, não tem jeito de acertar. Essa é a sabedoria divina sobre como a gente deve agir. Muito bem, o texto diz o seguinte, versículo de número 17. Procurem entender a vontade do Senhor, não ajam de forma impensada. Hoje, uma coisa sumiu, que é pensar, meditar. Por exemplo, depois que você ouvir isso tudo aqui, se foi o Eli Moreira que entregou para você, vai para casa tranquilão, não se preocupa. Mas se isso é uma exposição de um livro santo, porque sua palavra por si só revela quem Deus é, então fique ligado, porque é palavra dele. Você precisa meditar. Você precisa meditar nas escolhas que você está fazendo. Precisa meditar. Porque às vezes a gente entra numa carreira, e carreira significa o seguinte: olha, aqui é um trecho, e eu vou em frente até o final da vida. E a vida ela é pensada por carreiras. Eu acho muito interessante, nunca vou te fazer uma pergunta desse tipo. Tem gente que pergunta qual é a sua profissão, pensando que assim que você responder, você já diz quem você é. E uma parte do que você é pode ser aquela profissão, mas você não é só aquela profissão, você é muitas outras coisas. Aliás, você talvez pudesse exercer diversas profissões. Qual delas eu apresento para você? Não é verdade? Mas é um jeito brasileiro de tentar identificar as pessoas com rótulos. Tome cuidado para que o rótulo não destrua a sua jornada. E você não se veja igual a todas as outras pessoas, fazendo as mesmas coisas que estão deixando você infeliz. Sabe? Então, você é mais que as escolhas, mais do que uma área profissional. Mas você precisa saber bem sobre quais são as suas escolhas, se elas são sábias ou não, porque elas vão custar um preço, que é o tempo. Depois de 10, 20 anos, você descobrir que o caminho estava errado, muita vida foi gasta. Mas ainda tem tempo, né? Nós não somos uma profissão, não somos uma corrente de pensamento. Tá? Ninguém é direita ou esquerda. Agora que a gente está se aproximando, de eleição, fulano é direita, fulano é esquerda. O fulano é esquerda pode ser direita, pode ser meio, pode ser muitas coisas. Ninguém é só uma corrente de pensamento. Nós somos indivíduos para Deus. Deus olha para nós, como a Bíblia diz, como a menina dos olhos, que significa o quê? Essa íris, essa coisa delicada dos nossos olhos. Ele olha para nós e Ele nos chama por nomes. Ele sabe quem nós somos. E o texto começa dizendo o seguinte: tomem cuidado de vocês. Observem o que vocês estão fazendo. Portanto, versículo 15, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Textualmente, o grego diz o seguinte: prestem atenção. Observem, meditem. Repensem tudo.
Nada obsta que você, na idade que você está, separe e fale, é isso que eu devia ter feito? Ou não? É isso que é tua vontade? É esse o teu caminho para mim? Ou eu estou perdidaço e preciso de ajuda? Tá? Depois pergunte para você sobre qual é seu estilo de vida. O homem atrai a morte para si. E quem gosta de esporte de aventura, muito aventura, e curte, né, manifesta esse lado de estar pertinho da morte. Né? Porque se você errar, né, você vê aquele esporte de aventura hardcore mesmo, você vê se o cara errar a descida, é montanha abaixo. A morte está entre aqueles que pegam uma arma e acreditam que tem domínio sobre o outro, atirando, como também sobre aquele que quer viver um esporte ultra radical e morre na prática porque ele ficou border muito tempo. Então, o que eu quero te dizer é que você precisa pensar se seu estilo de vida é um estilo destrutivo, se ele está fazendo mal para você, por sua causa mesmo, por suas escolhas. Sabe? É duro. Quando a gente resolve analisar o que a gente come, como a gente descansa, é porque a gente está com problema já. Passou muito tempo e a gente já está com problema. Comeu errado, dormiu pouco e assim por diante. Analise, diz o verso, qual é seu modo de vida. Se seu modo de vida está aberto para a vida, ou se seu modo de vida é mortal. Olhe para o seu modo de vida e procure entender qual é a vontade de Deus. E eu queria falar algumas coisas para vocês muito rapidamente. Quando você começar a procurar ouvir a vontade de Deus, você vai ter um grave problema. Porque Deus não pensa como você, não age como você e não raciocina como você. E aí as pessoas vão ensinar na igreja que Deus responde 3 coisas. Sim, não e espere. E eu sempre respondo que isso é o caixa eletrônico. Né? Se você ainda saca dinheiro, você vai lá e diz sim, não ou espere. Né? Ou até na internet, você ouve essas respostas dos pagamentos. Sim, não ou espere. A vontade de Deus não é isso. É uma outra maneira de ver o mundo com perfeita sabedoria, porque Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã com um olhar só. Ele sabe tudo. Nós nunca vamos pensar assim. Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã exato, com precisão. Ele tem um padrão de valores que você e eu não possuímos. Deus é bom, como nenhum de nós é. Então, quando você começar a se relacionar com Deus e procurar entender a vontade dele para a sua vida, você vai ter um problema, porque você é mau e Deus é bom. Você é limitado e Deus sabe tudo. Você não pode e ele pode. Dependendo da linha teológica que você estiver seguindo, as pessoas vão fazer com que você faça exigências. Você entra com uma parceria com Deus. Você entra com a falência e Deus entra com o recurso. Né? Mas, de verdade, não é assim. Deus é soberano, soberano, sabe? E Ele expressa o seu amor para conosco. E quando Ele fala a vontade dEle para nós não conseguimos entender, porque não é o que a gente quer. Então, como é que você pode compreender a vontade de Deus? Eu queria dar aqui, verso 18, verso 17 mesmo. Procure compreender a vontade do Senhor. Então, uma palavrinha rápida, eu não posso esboçar esse texto sobre a vontade de Deus, talvez no nosso curso de maturidade a gente fale disso. Com certeza nós vamos falar, mas hoje, dando algumas pistas para você. Se você deseja ouvir a vontade de Deus e você já tomou uma decisão, você não precisa ouvir a vontade de ninguém, você já está escutando a sua. Então, para ouvir uma outra vontade, você tem que estar disposto a abrir mão da sua vontade. Ok? Ok? Porque se você já tem uma vontade, quer ouvir a vontade de Deus, como é que você não quer ouvir nada? Então, você tem que se dispor a ser contrário àquilo que você já assumiu que é a sua vontade. Falar, Deus, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Palavras de Jesus, tá? No Getsemane, Mateus 26, você vai ler Jesus, não seja como eu quero e sim como tu queres. Quero saber a vontade de Deus? Quero. Então, a minha vontade não é a que conta. Enquanto ela estiver pendendo para um lugar, eu não consigo escutar a voz de Deus,
porque eu já tomei uma decisão. Então, eu só posso ouvir a vontade de Deus quando eu abrir mão da minha própria vontade, da minha própria sabedoria, e busquei ajuda, e dizer, eu não sei, só o Senhor que sabe. Quando isso acontece, a Bíblia diz que se você precisa de sabedoria, Tiago 1, peça a Deus que não nega, mas que generosamente concede. E Deus vai te dar sabedoria para você conhecer a vontade dEle. Tá? Meios de ouvir a vontade de Deus, a palavra dEle e o testemunho de outras pessoas, mas o guia maior de todos é a palavra dEle, que vai te revelar. Mas depois a gente vai conversar disso num outro momento. Segunda coisa sobre ser pleno do Espírito Santo de Deus, que é o versículo 18, diz, não se embriaguem com vinho, porque isso vai tirar o controle de vocês, vai levar vocês à embriaguez. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. E agora eu vou precisar de umas ajudas aqui. Tem celular? Você tem celular? Traz seu celular aqui. Essa câmera estática aí está visualizando aqui bem? Então tá. Traz seu celular aqui. Nós vamos fazer aqui um sorteio hoje. Vamos pôr o celular aqui. Tá bom? Presta seu óculos aqui, por favor. Presta o óculos, você vai ver tudo com uma clareza. Ó, gente, está dando para ver daí, não? Ou está meio... Vamos pôr também um relógio aqui. Será que cabe um sapato? Não coube, gente. Eu vou deixar ele meio aqui de lado. Tem como eu encher esse recipiente? Se eu socar tudo aqui dentro, tem como encher? Nossa, instagramável, hein? Tem como encher, gente? Vocês, agora é a hora de falar. Tem? Mas tem como encher plenamente? Por que não? Porque está cheio. Tá? Então, vamos segurar um pouquinho mais aqui para a gente conversar. Nunca eu vou poder dizer a Deus, encha a minha vida, quando a minha vida já está cheia. Por quê? Porque eu já fiz escolhas. E entre as escolhas de prioridade, Deus não é uma delas. Então, quando eu quero ser cheio, o sapato já saiu. Eu ainda tenho outras prioridades. Eu falo, não, eu ainda tenho uma coisinha aqui, outra. Você imagina se esse ser que sabe todas as coisas abrisse o armário da sua vida e falasse, você acha que tem pouca coisa aí, cara? Você está de brincadeira comigo. Sério? Esse cantinho aí nunca viu luz. Você ora para eu te abençoar, para te dar um marido, para te dar um companheiro, mas esse canto aí nunca viu luz, não pode entrar luz aí. O que é ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu preciso estar vazio. Deus não enche gente cheia. Deus não trabalha com gente que não tem espaço na agenda. Fala, Deus, hoje não deu, estou muito ocupado. Mas quando está no perrengue, começa a ajoelhar, a chorar, Deus, sou teu servo, filho da tua serva. Né? Mas quando Deus quer pedir alguma coisa, ele diz, Deus, estou ocupado. Né? Primeiro, eu preciso estar vazio. Isso aqui não está vazio. Segundo, eu preciso ouvir quando Deus falar comigo. Preciso ouvir, preciso que Ele diga para mim, olha, Eli, quero falar com você. E vamos jogar real, queria que você olhasse para mim e prestasse atenção nisso. Às vezes, na nossa relação com Deus é tão interesseira que a gente só ora para pedir coisa, mano. Acabou, me dá, eu preciso, estou desesperado. E assim, e depois que Ele te deu, você vai curtir. Então, não é uma coisa assim, sabe? Não é de coração, é por interesse mesmo. E a galera está falando no rádio, na TV, que tem que ser por interesse mesmo, o que é absurdo. Então, você precisa ouvir, mas você também precisa obedecer. Obedecer a quem? A quem te criou, a quem te conhece, a quem sabe como é que você vai ser feliz. E a gente não quer obedecer ninguém, a gente quer fritar todo mundo, e a gente quer mandar mesmo. E Deus não, Ele não te obriga a obedecê-lo. Ele fala, não, você quer encher sua vida, põe mais coisa aí. Mas para você obedecer, sabe, você vai ter que dizer, tá bom, Senhor, o Senhor sabe, e eu não sei.
tua vontade é melhor que a minha. E isso é difícil. Quando você está com a faca na goiabada, você diz, agora é a minha vez. E Deus, Ele te ama. E mais, você precisa dar posse para Deus da sua vida. Foi muito legal, a gente tem uns amigos e eles são missionários e agora estão exercendo o trabalho deles lá no interior, lá da Bahia, mas eles estavam lá no norte do país. E eles não estavam bem de saúde, e eles ficaram hospedados na nossa casa durante 8 meses. Mas era só o marido, a mulher e 2 crianças, já adolescentes. E o que acontece? Está me vendo bem aí? Eu vou devolver para você. Para ela não vou devolver, mas para você eu vou. Está chegando mensagem sem parar aqui. Eu vou dizer, não posso atender. Mas é o seguinte, aí era divertido, porque eles estavam curtindo a nossa casa de uma forma que nem eu e a Marta curtíamos, né? Nós não tínhamos filho, só que tinha uma coisa que era um fato, a casa continuava sendo nossa, não era deles. Eles estavam curtindo de montão, mas a casa era nossa, não era deles. É assim que a gente trata com Deus, sabe? Deus, eu estou te amando, Deus, eu te quero, mas, Senhor, não mexe aqui não, que a casa é minha, não é tua. A chave é minha. Só pode entrar, fica à vontade, pode passar um tempo aqui, mas a chave é minha. Enquanto isso acontecer, você não vai ser cheio de Deus nunca, porque a chave da casa tem que ser de Deus e dizer, a casa é tua, eu estou aqui de passagem. O Senhor mandar, está mandado. O Senhor me ama, o Senhor quer o melhor para mim. E é isso que muitos cristãos perderam, o significado da cruz. Morrer para você mesmo, para viver para Deus. Mas só que eu queria te contar uma coisa. Eu não estou falando de religião, desse tipo de, aderir à redenção igreja, que é uma denominação, ou que é uma igreja. Não estou falando disso. Estou falando de Deus ser a própria vida. Quando você luta contra Deus, você está lutando contra a sua própria vida. Porque tudo que você tem de bom, foi Ele que te deu. Então, pode pegar. Rapidinho. Então, olha, gente, o primeiro passo foi dado. Está aqui. Nós esvaziamos aqui, agora só tem ar, tá? Nós esvaziamos, agora Deus pode encher. Só que você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, não fique embriagado. Já vai falar que o cristão não pode beber? Não. A Bíblia nem diz que a pessoa não pode beber, a Bíblia diz que a pessoa não pode se embriagar. O vinho na cultura cristã era comum às pessoas, como é comum em países europeus e assim por diante. Não é sobre isso que o texto fala. Ele fala sobre a analgesia, muito usada por nós hoje em dia, para aliviar nossas dores, nossas angústias, a nossa ansiedade. Então, a gente é uma sociedade, incluindo eu que falo para vocês, muito analgésica mesmo, né? A gente precisa de analgésico para acalmar nossas dores constantes. A gente precisa de medicações para controlar tudo que nós estamos vivendo. E algumas pessoas vão falindo na sua própria história, porque elas estão letárgicas, ou por bebida, ou por analgésicos, ou por outros tipos de remédios que as tornaram pessoas tranquilas. E elas estão agora confiando que os remédios vão tomar conta delas, e elas perderam o controle da vida delas. Elas não são mais autônomas, elas são dependentes. E a nossa sociedade caminha para essa grande dificuldade, né? Hoje, se você chora, começou a chorar umas 2, 3 vezes no trabalho, alguém já diz, eu pedi uma receita lá para o compadre da minha comadre, está aqui, toma um remédio azul que você não vai chorar mais. Como se chorar fosse um problema, né? Se a pessoa não pudesse mais chorar. Então, vamos ser a sociedade dos sorridentes. É uma mentira. Não se embriaguem, não fiquem controlados pelos dias maus que o texto diz que estão acontecendo sobre nós.
mas deem lugar ao Espírito Santo de Deus, para ser a cura para vocês. Gente, eu queria contar uma coisa para vocês, maluca. Eu já contei isso, mas era tão maluca. Quando eu fui estudar teologia, eu recentemente falei com o pessoal lá de Recife. Eu trabalhava numa favela, para lá de Olinda, para lá de Casa Caiada, era uma favela que seguia um rio, sabe? E aí eu resolvi fazer uma reunião de oração lá. E os caras vinham para a reunião de oração, e eu falava, quais são os pedidos? Aí uma mulher, eu me lembro disso claramente, um dia, ela falou, eu vim aqui pedir oração, porque eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Era um lugar muito simples, muito pobre. As casas eram todas de barro. E eu fiquei olhando aquela moça falando, eu estava com 18. E eu falei, mano, eu não devo estar entendendo legal. A mulher saiu da casa dela para pedir oração para dor de cabeça. Ou essa mulher é muito crente, ou o que está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês. Não tinha hospital acessível. Não tinha farmácia do povo. Então, se a pessoa fosse para o hospital, ia passar horas, sem remédio, muitas vezes. E ela estava com uma dor de cabeça. E eu não me esqueço de algumas daquelas mulheres falarem assim, eu quero agradecer a Deus, eu não estou sentindo mais dor. E eu ficava olhando aquilo, tipo, passado. Uma coisa para você não ser insensato é não falar nada. Você não entendeu, fica quieto. De repente, o crédito vai cair, você vai entender. Eu quero te dizer claramente que nós cantamos hoje que Deus é a cura. E Ele vai ser a cura sobre todas as nossas enfermidades. Não quero dizer que você não pode procurar médico, que você não vai de verdade procurar medicações, que você não precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, nada, não estou dizendo nada disso. Eu estou falando sobre a total dependência na sua vida de medicações que vão responder às questões para as quais você não tem resposta. O que vai acontecer? E aí eu queria finalizar, você dizer, tá bom, o Espírito Santo, qual é o grau de relacionamento que eu tenho com Ele? Qual é a profundidade? Qual é a cumplicidade que eu tenho com Ele? Quais são os frutos que essa relação manifesta? Versículo de número 19 e 20. Um louvor como estilo de vida. Quando você está cheio de Deus, você é grato a Deus como estilo de vida. E isso é maluco, isso contagia as pessoas. Porque você sabe que Deus está com você. E aí, de vez em quando, você fica em pânico mesmo, desesperado. Mas ainda assim, você está agarrado com Deus, dizendo, Deus, Pai, eu sou muito pequeno, mas fica comigo. E Deus vai cuidar de você. Então, louvor como estilo de vida. Salmos são orações. Há umas 2 semanas atrás, eu acordei de uns pesadelos assim, bem reais, sabe? E eu comecei a fazer umas orações de madrugada, e aí eu caí em mim que eu estava orando os salmos. Não estava repetindo, eu estava orando os salmos. Salmos são orações. Salmos encontram as pessoas em todo tipo de situação que você puder imaginar. E salmos são orações. Eram o livro de canções da igreja primitiva, da igreja depois que Jesus ressuscitou. Mas os salmos são orações. Quando você canta os salmos, você canta orações, porque eles são um livro de orações, sabe? E um livro de louvor. Então, cante os salmos. Cante os salmos. Faça louvor, como o texto diz, de coração. Louvando ao Senhor de coração. Não fala para o Senhor coisa que não é verdade. Sabe? Está difícil de agradecer, né? A alface, você foi lá no quilo, a alface está andando, né? A alface andando é lagarta, né? Senhor, obrigado por essa alface maravilhosa. Não. Fala a verdade. De coração, seja grato. De coração. Fala a verdade, porque isso vai resolver. Dando graças a Deus por tudo.
Eu lembro que era aniversário da minha mãe, eu trabalhava na periferia de São Paulo, numa igreja que eu estava plantando lá em Franco da Rocha. E eu ia de trenzão todo dia para uma oração lá, que eu mesmo tinha inventado. Então, todo dia eu ia lá orar com aquele pessoal. E era o dia do aniversário da minha mãe, e eu tinha passado pelo menos 4 anos longe da minha casa. E eu falei, mamãe, eu vou voltar para o seu aniversário ainda. E eu planejei uma reunião de oração mais enxuta, né? Falei, vai dar certo. Aí, beleza, fizemos a reunião de oração, e tinha um trem que ia passar em 40 minutos, em 20 eu chegava lá, correndo quase, né? Pelos trilhos, pelos cantos, sei lá, para poder voltar para casa e dar um abraço na minha mãe no aniversário dela. Aí, quando a reunião de oração acabou, uma senhora levantou a mão, eu tenho uma pergunta. Ela não tinha uma pergunta, ela queria uma exposição bíblica de 50 livros, não precisava ser 66. Eu respondi tudo o que ela me perguntou, pedi licença e saí. E eu cheguei na estação, quando a catraca travou, a porta do trem fechou, e eu, sabe aquela coisa de filme, que você está assim, a sua voz está em câmera lenta, o seu corpo parece que não... né? E aí o trem deu... Eu fiquei travado, e o trem foi embora. E eu fiquei olhando aquilo, e veio um texto na minha mente, em tudo dai graças. Essa vez eu acho que foi o diabo que citou esse texto para mim, sabe? Não, ele cita a Bíblia, você não acredita nisso? Quando eu escutei esse texto, em tudo dai graça, eu falei, mano... Eu estava arrasado, cara. Aí eu fui só por desencargo da consciência, eu falei para o cara, que horas passa o próximo? Ele falou, daqui a 1 hora. Eu estou cedo para o aniversário do ano que vem, né? Aí, beleza, sentei lá desconsolado, cara, eu não pensava em nada. Eu só consegui fazer uma oração, Senhor, eu não consigo dar graças. E beleza, chegou o trem, eu sentei. Não deu tempo para nada, já veio um cara com um folheto na mão. Você conhece Jesus? Eu falei, Senhor, esse negócio está de brincadeira hoje. O que o senhor quer com isso? Eu pensando. Eu conheço Jesus, o cara. Então, mas eu queria falar para você e tal. Um missionário que trabalhava com pessoas alcoólatras, ali naquela região, era uma região muito difícil. E naquela noite eu pude trazer uma palavra de consolo, mesmo meio desconsolado, e uma palavra que eu tinha sido preparado para aquele vagão naquela hora. Não foi fácil de dar graças em tudo, é muito fácil falar disso. Mas Deus tem um plano em tudo, mesmo que você não o reconheça. Deus está por trás da cortina da história. Deus está por trás da tessitura do tapete. Ele é o arquiteto. E às vezes o seu trabalhar dói. Não vai ser fácil. Mas você tem que lembrar que o texto diz aí no final que Ele é pai. E você é filho. E que Ele te ama como um pai. Como nenhum super pai vai ser. Ele ama você. Então, faça tudo em nome de Jesus. Desde que a sua vida seja em nome de Jesus. E depois de fazer esse pensamento todo, de refletir quais são os seus caminhos, como anda o seu espaço para Deus, como vai ser a sua trajetória, Deus concede a você que você faça uma opção, que você se entregue a Ele, que você se renda, que você entregue a chave da sua vida e diga, Senhor, é o Senhor, eu te amo. Né? Não porque você está com interesse, Deus, eu te amo, eu estou precisando, sabe o quê? Pagar mais 3 prestações. Eu te amo, porque o Senhor me amou. Eu te amo, minha vida é tua. Quero orar com você, mas quero dizer que eu não posso te ajudar. Posso interceder, mas quem pode abrir a sua vida para Deus é você. Então não adianta nenhuma oração que eu vou fazer nessa noite. Se a sua vida está sendo insensata, se a sua vida está indo para o caminho errado, e se você não está escolhendo o que fazer, você que vai acompanhar isso na internet, é hora de você parar e refletir.
e abrir seu coração, se é isso que você quer, e se libertar de coisas que estão te prendendo, e entregar a sua vida completamente para Deus, para que Ele haja, para que Ele esteja no centro, para que Ele derrame o seu amor por você mais uma vez. Então eu queria convidar você a orar, queria convidar você a dizer para Deus o que você precisa dizer, de pé, de joelho, sentado, como você quiser, mas não dá para entregar a fatura para Deus e dizer: Deus, olha aqui, deu errado. Não funciona assim só. Fale com Deus, fale com Deus. Jó, nos ajude aí nesse momento de oração.